Quando falamos sobre higiene industrial e segurança do trabalho, nós percebemos ao longo do curso a importância muito grande de lidar com isso dentro do campo da engenharia elétrica, principalmente com incêndios, por conta de que trabalhamos com situações de grave risco de grandes tensões de componentes elétricos, de circuitos elétricos, e tudo isso está muito sujeito a ter incêndios, que podem trazer diversas perdas, principalmente perdas de vida, perdas materiais, contusões e etc. Tudo isso é muito prejudicial e por isso a gente está tentando trazer uma nova ideia, uma inovação para promover a segurança no trabalho para os nossos funcionários e amigos. Então a equipe é formada por Gabriel Paiva Silva, Alisson Silva de Loyola, Joan Kennedy, Caetano Parente e Luiz Felipe Carneiro de Souza. Então iniciaremos com a introdução, depois falaremos sobre os equipamentos comerciais, a descrição desses equipamentos e por último encerraremos com a conclusão, falando um pouco mais sobre preços e afins. Falando agora especificamente sobre a segurança do trabalho nos casos de incêndios, nós vemos diversas situações, diversos casos em que podem trazer diversas perdas, tanto no ambiente residencial, industrial, ambientes hospitalares. Então, por exemplo, um líquido armazenado de forma errada, um líquido inflamável, pode vir a nos trazer esses incêndios, que é o grande perigo. Então, a gente tem normas regulamentadoras, a gente tem os nossos sistemas de defesa e de proteção, sistemas contra fumaça, contra incêndios, irrigadores. Tudo isso muito bem colocado, muito bem formado já para evitar essas situações e promover a segurança dos nossos agentes. Dando continuidade agora sobre a importância da nossa segurança, a gente pode ver, por exemplo, no caso de ambientes hospitalares, onde um incêndio poderia vir a tirar vidas, em ambientes industriais, onde um incêndio poderia nos custar muito caro, poderia ter até uma interrupção de operações, além de perdas, além de despesas adicionais. Em um ambiente diferente, também poderia causar uns impactos ambientais. Então, por exemplo, queimadas em florestas, que é algo muito comum devido ao descuidado das pessoas. Então, tudo isso a gente nota uma importância muito grande para ter sistemas para lidar contra os incêndios. Dessa forma, a gente nos protege, protege nossos agentes e protege o mundo de uma forma completa. Tendo em vista, então, as coisas que já foram ditas até agora, a gente percebe a necessidade muito grande de proteger a sociedade contra os incêndios. A partir disso, então, a gente propôs algo novo, algo inovador, utilizando tecnologia, a engenharia também está unida com isso, a gente pega um pouco de computação e a gente cria um equipamento diferenciado que é capaz de resolver esses tipos de problemas, e principalmente nos precavermos contra os incêndios. Então, é um equipamento de baixo custo, que pode ser utilizado em basicamente qualquer tipo de ambiente. A gente usa como um modelo principal um ambiente de um kitnet com 3 cômodos e um banheiro, e com isso a gente vai conseguir nos protegermos melhor dos incêndios. Então, dando continuidade à apresentação, nós temos os equipamentos de combate a incêndio, né? Atualmente, no mercado, existem diversas maneiras e diversos métodos de combate e prevenção de incêndio, com auxílio de diferentes tipos de equipamentos. Para exemplificar isso, eu trouxe alguns que são os extintores, as mangueiras de incêndios, hidrantes, os sistemas de alarme de incêndios, equipamentos de resgate e portas contra fogo. Existem diversos equipamentos que ajudam nessa questão, mas a título de exemplificação, eu trouxe esses exemplos para a gente se aprofundar ao longo da apresentação. Então, nós temos os extintores de incêndios, né, que são dispositivos portáteis projetados para combater e controlar incêndios no seu estado inicial. Eles são uma parte essencial do sistema de proteção contra incêndios e fornecem uma fonte imediata de agente extintor para suprimir o fogo antes que ele se espalhe e cause danos mais graves. Os extintores de incêndios eles são compostos por um recipiente cilíndrico que contém um agente extintor, um bico de descarga, uma alavanca de acionamento e um indicador de pressão.
O recipiente ele é pressurizado para permitir que o agente extintor seja expelido através do bico que descarga quando a alavanca for acionada. Existem diferentes tipos de extintores de incêndio, cada um adequado para combater certos tipos de incêndios. Os mais comuns incluem os extintores de água, que são utilizados para incêndios de materiais sólidos como madeira, papel, tecido, e não são indicados para incêndios de origem elétrica ou de líquidos inflamáveis. Os extintores de pó químico, que são efetivos contra incêndios de classe A, B e C. Né? O pó químico ele é expelido para abafar o fogo e interrompe a reação em cadeia. Extintores de CO2, utilizado para incêndios de origem elétrica e líquidos inflamáveis. Né? O CO2 ele é capaz de expelir o oxigênio, interrompendo a combustão. Extintores de espuma, que são eficientes contra incêndios de líquidos inflamáveis. Extintor de halon, que são utilizados em equipamentos eletrônicos sensíveis. Né? O halon ele é um gás que inibe a reação em cadeia do fogo. Então, a escolha de um extintor adequado depende do tipo de incêndio e dos materiais presentes no local. Né? Cada extintor possui uma classificação de incêndio específica e deve ser manuseado corretamente de acordo com as instruções fornecidas. Normalmente essas instruções são de fácil acesso ou ficam até no próprio corpo do extintor. Então, dando continuidade, nós temos também as mangueiras de incêndio. As mangueiras de incêndio são dispositivos flexíveis projetados para transportar água ou outros agentes extintores de uma fonte de suprimento para o local do incêndio. São compostos por camadas de materiais resistentes ao fogo, como a borracha sintética ou tecido resistente ao calor. Elas geralmente possuem conexões de engate rápido nas extremidades para facilitar conexões com outros equipamentos, como outras mangueiras, hidrantes ou outros equipamentos de combate a incêndio. As principais características incluem diferentes diâmetros para permitir a passagem de diferentes volumes de água. São disponíveis em diferentes comprimentos, geralmente variando de 15 a 30 metros ou até mais, em casos especiais. São projetadas para suportar pressões de trabalho específicas. A pressão pode variar dependendo da aplicação do tipo e do tipo da mangueira. São utilizadas principalmente em situações onde o acesso direto ao fogo é possível, ou em conjunto com outros equipamentos, como extintores e hidrantes. Elas são conectadas a uma fonte de água como uma bomba de incêndio e direcionadas para o local do incêndio para suprimir as chamas. Além de apagar as chamas, as mangueiras, devido ao seu material de construção, também podem ser usadas para criar uma barreira protetora entre o fogo e as estruturas vizinhas. Os hidrantes. Os hidrantes são dispositivos de combate a incêndios que fornecem uma fonte de água pressurizada para auxiliar no controle e extinção de incêndios. Eles são pontos de conexão permanente que permitem um acesso rápido e eficiente à água em caso de emergência. Consistem em uma saída de água protegida por uma tampa. Essas saídas são conectadas a uma rede de tubulação subterrânea que está conectada a uma fonte de água, como um reservatório, uma linha de água principal ou uma rede de abastecimento de água. As principais características são: os hidrantes possuem uma ou mais saídas de água, geralmente com uma rosca padronizada para conectar mangueiras e outros equipamentos de combate ao incêndio. Contam com uma válvula de controle para regular o fluxo de água e interromper o fornecimento quando não for mais necessário. Além da saída de água e da válvula de controle, eles podem incluir alguns acessórios, como uma chave de abertura de tampa, um adaptador para conectar diferentes tipos de conexões de mangueiras e uma corrente ou cabo para evitar a perda ou dano da tampa.
Os hidrantes são estrategicamente instalados em locais públicos e privados, como ruas, áreas residenciais, parques, edifícios comerciais e industriais. Eles são identificados por placas ou marcas de indicação, facilitando sua localização durante uma situação de emergência. Durante o incêndio, os hidrantes eles são conectados a uma mangueira de incêndio para fornecer o suprimento contínuo de água aos bombeiros. A água é então direcionada ao local do incêndio para suprimir as chamas e resfriar a área afetada. Os sistemas de alarme de incêndio, né, são dispositivos projetados para detectar, alertar e notificar sobre a presença de um incêndio em um local específico. Esses sistemas desempenham um papel crucial na segurança contra incêndios, fornecendo uma resposta rápida e eficaz para minimizar os riscos e danos e proteger as vidas, né? As vidas presentes no local. Os sistemas de alarmes, eles geralmente consistem nos seguintes equipamentos: detectores de incêndios, dispositivos projetados para detectar sinais de fogo, como calor, fumaça ou chamas. Painéis de controle, né, que é o cérebro do sistema, ele que recebe as informações dos detectores e outros dispositivos conectados e aciona os alarmes de incêndios e outras notificações relevantes, né? O painel de controle ele também pode exibir informações sobre a localização do incêndio e controlar diferentes tipos de sistema. Possuem alarmes audiovisuais e visuais, né, que são ativados pelo painel de controle quando o incêndio é detectado. Eles podem incluir sirenes, buzinas, luzes estro, est, estroboscópicas e mensagens de voz pré-gravada para alertar as pessoas sobre a presença de um incêndio e a necessidade de evacuação, né? Eles possuem também dispositivos de notificação remota, né? Onde em alguns casos, o sistema de alarme ele pode estar conectado a um serviço de monitoramento externo, como uma central de segurança ou próprio corpo de bombeiros. Isso permite que eles sejam alertados automaticamente quando o incêndio é detectado, facilitando uma resposta mais rápida. Possuem também dispositivos de controle e acionamento manual, né, que são dispositivos que permitem que as pessoas ativem manualmente os alarmes de incêndio, como botões de acionamento manual ou puxadores de alarme, né. Eles são colocados em locais estratégicos e facilitam a ativação em caso de emergência. Portanto, desempenham um papel crucial na detecção precoce de incêndios, permitindo que as medidas adequadas sejam tomadas, como a evacuação segura das pessoas e a resposta rápida dos serviços de emergência. Eles são amplamente utilizados em edifícios comerciais, residenciais, industriais, onde a segurança contra incêndios é uma prioridade. Então, equipamentos de resgate, né? São dispositivos projetados para auxiliar na evacuação das pessoas presas ou em perigo durante um incêndio, para fornecer suporte aos bombeiros e equipe de resgate durante operações de combate a incêndios. Esses equipamentos são essenciais para garantir a segurança e o resgate eficaz no caso de emergência. Alguns exemplos de equipamentos de resgate podem ser escadas de emergência, que são utilizadas para permitir a evacuação segura de pessoas presas em andares superiores de edifícios. Podem ser escadas fixas, como escadas de incêndios externas ou escadas portáteis, como as escadas de corda ou escadas dobráveis. As mangas de evacuação, que são dispositivos flexíveis semelhantes a tubos ou mangueiras, que permite a descida rápida e segura das pessoas presas em edifícios altos, né? As mangas de evacuação elas são geralmente feitas de materiais resistentes ao fogo e podem ser armazenadas em compartimentos especiais nas paredes do edifício.
Respiradores de escape, né, que são máscaras ou aparelhos respiratórios portáteis que fornecem ar limpo para as pessoas escaparem das áreas com fumaça densa e gases tóxicos durante um incêndio. E são equipamentos capazes de filtrar o ar, removendo partículas e gases nocivos, permitindo a respiração segura durante a evacuação. Lanternas de segurança são lanternas resistentes ao fogo e à água, projetadas especificamente para o uso em esse tipo de situação, em situações de incêndio. Né? Elas fornecem a iluminação adequada para permitir a orientação e evacuação segura em ambientes com baixa visibilidade devido à fumaça ou escuridão, que pode ser ocasionada por uma pane elétrica que tenha sido gerada pela, pela, pelo dano da estrutura elétrica em consequência do incêndio. Né? E por último, temos as portas corta-fogo, que são elementos de proteção instalados em aberturas de passagem, como portas ou batentes em edifícios e estruturas. Né? Elas são projetadas para retardar a propagação do fogo, fumaça, gases quentes e calor de um compartimento para o outro, permitindo que as pessoas evacuem com segurança e limitando o alcance do incêndio. Então, as portas contra fogo possuem características específicas que tornam eficazes na contenção contra um incêndio. Por exemplo, a resistência contra o fogo. São feitas, as portas contra fogo, né, são feitas de materiais resistentes ao fogo, como aço, madeira tratada ou vidro laminado resistente ao fogo. Elas são capazes de suportar altas temperaturas por um determinado período, impedindo a passagem do fogo de um compartimento para o outro. Também possuem selos ou guarnições que expandem quando expostas ao calor, né? Então, são extremamente vedadas, proporcionando uma vedação eficaz. Isso impede que a passagem da fumaça e gases quentes e calor, ajudando a proteger a rota de fuga e limitando a propagação do incêndio. Né? Algumas portas são projetadas para o fechamento automático e com fechamento automático em caso de incêndio. Isso impede que a passagem de chamas, as passagens de chamas e fumaça e gases tóxicos, né? Mesmo que se as pessoas não conseguirem fechá-las manualmente. Esse equipamento, as portas contra fogo, são obrigatórias em muitos edifícios comerciais, residenciais, industriais e públicos, de acordo com regulamentações de segurança contra incêndio. Elas são instaladas em áreas de rota de fuga, compartimentos de incêndio, abertura de paredes e abertura de paredes em paredes corta-fogo e outras áreas onde a contenção do fogo é necessária. Né? Elas desempenham um papel fundamental no combate contra incêndio e permitindo a evacuação segura e evitando a propagação rápida do fogo para as áreas adjacentes. Para ocupar o equipamento, fez necessário utilizar alguns componentes. Eles são listados a seguir, esses 6. Além deles, houveram outros, como jumpers e o próprio reservatório de água, mas o grosso mesmo, os principais foram esses. Bem, começando pelo Arduino Uno, ele é um microcontrolador muito barato e de fácil utilização. Foi optado ele por esses dois motivos e, além disso, pela grande quantidade de portas de conexão presentes nele. Isso foi essencial para que pudéssemos montar o sistema e separá-lo em cômodos distintos. Então, por exemplo,
se há uma ocorrência de chamas na sala. O sistema não vai mandar água para a casa todinha, mas sim exclusivamente para a sala. E essa grande quantidade de portas de conexões distintas foi essencial para que pudéssemos fazer isso. Outro componente que utilizamos e que foi essencial para o equipamento foram os sensores de fumaça. Eles são sensores, como o próprio nome já disse, captam gases nocivos, ou então gases específicos. Eles têm 4 pinos de entrada, 2 de alimentação, VCC e GND, um pino digital, que seria para registrar se há ou não a presença de um gás específico, ou melhor dizendo, se há ou não a presença, uma quantidade específica de um gás específico, ou então a saída, o pino de saída analógica, que ele quantifica de forma numérica a quantidade de gases presentes no ambiente. Além disso, para que houvesse um devido bombeamento de água, fez-se necessário utilizar bombas de 12 volts. Essas bombas foram bombas de para-brisa de carro que foram escolhidas por serem baratas e fáceis de achar. Além disso, para que pudesse haver o devido caminho do reservatório até o ambiente que há presença de chamas, fez-se necessário utilizar algumas mangueiras de silicone de 12 milímetros. Esse tamanho específico foi escolhido por conta que esse é o tamanho ideal para a conexão da mangueira com a bomba, as bombinhas no caso. Além disso, como a bomba é de 12 volts e o Arduino manda sinais e alimentação de até 5 volts no máximo, fez-se necessário utilizar uma fonte de alimentação externa ao Arduino. E para tal, foi necessário utilizar essas fontes de 12 volts. No caso, para que houvesse também o chaveamento das bombas, ou seja, abertura e fechamento em momentos específicos das mesmas, fez-se necessário utilizar alguns relés, que eles foram acoplados na saída das bombas, ou melhor, na saída das fontes de alimentação das bombas, em que apenas um dos sinais, ou melhor, um dos cabos, positivo ou negativo, foram acoplados no relé. A seguir é mostrado um diagrama de blocos que eu fiz para ficar melhor o entendimento do sistema como um todo. Bem, aqui podemos ver que há um sensor de fumaça. Esse sensor de fumaça manda dados para o Arduino, onde o Arduino irá lê-los e processá-los, e então identificá-los para ver se há presença nociva de fumaça ou não, se há a presença de um gás que, que indique que há fogo no ambiente ou não. Esse dado, após processado e analisado, o Arduino irá mandar um sinal para o relé, que seria para abrir ou fechar um circuito específico. Esse circuito é justamente o circuito da fonte de 12 volts que alimenta a bombinha. Caso o Arduino identifique que o sensor mandou um sinal que diga que há chamas no ambiente, o Arduino vai mandar um sinal para o relé que vai fechar o circuito da fonte de 12 volts com a bombinha. Ou seja, ele vai ligar a bombinha para que a bombinha possa mandar água para um ambiente específico. No caso, a fonte de 12 volts tem que ser alimentada diretamente na tomada. No caso, então, foi escolhido uma tomada de 220 volts, por ser uma tomada mais comum, ou melhor, a tensão mais comum de alimentação da nossa região, que seria o Ceará. Quanto ao cabo de conexão, não importa tanto se for o cabo positivo ou o cabo negativo da fonte. Ambos exercerão a mesma função e chegaremos no mesmo resultado. Mas no caso escolhemos o cabo positivo de repartição e conexão com relé.
A seguir é listada também a montagem do equipamento em duas situações distintas, ou melhor, foi separada em dois tipos de conexões distintas, tanto as conexões elétricas como as conexões físicas. A respeito das conexões elétricas, o sensor de fumaça foi acoplado na porta analógica do Arduino, ou melhor, numa das portas analógicas do Arduino. Isso aconteceu, ou melhor, foi optado por fazer isso por conta que o controle e análise de dados se dá mais facilmente dessa forma, do que simplesmente acoplando o sensor numa porta digital e indo variando a resistência até chegar num ponto específico. Bem, a segunda parte foi que o relé foi conectado na porta digital do Arduino, porque o relé ele lê apenas dados digitais e dados de saída no caso, e o Arduino ele não consegue mandar dados a partir das portas analógicas, apenas a partir das portas digitais. Seguindo, como já mencionado, a fonte de 12 volts deve ser ligada em alguma tomada para alimentar a fonte, e o positivo da fonte de 12 volts será partido e conectado ao relé, justamente para que haja, ou melhor, que seja possível o chaveamento do mesmo. A seguir, vamos passar agora para as conexões físicas do equipamento. A mangueira será partida de forma que ela possa tanto levar água para a bomba quanto da bomba para chamas. Ou seja, uma parte da mangueira irá ligar o reservatório até a bomba e da bomba até o cômodo específico que possivelmente há chamas ou não. Em seguida, a mangueira será instalada no teto. Por que o teto? Porque ele tem a melhor área de, ou melhor, a melhor posição para a irrigação das chamas. O melhor sistema de controle possível acontece no teto. E a bomba ficará perto de um reservatório de água. Aqui do lado é descrita uma situação que possivelmente será aplicada o sistema de controle de chamas. No caso, aqui temos uma residência com 3 cômodos e um banheiro, uma cozinha, uma sala de estar e um quarto. E cada um desses cômodos terá um conjunto específico de equipamentos, ou melhor, um conjunto específico de componentes. Cada um desses cômodos terá uma bombinha, um relé, um sensor de fumaça e uma fonte de 12 volts. Ou seja, será um sistema separado para cada cômodo. Então, como já mencionado antes, caso haja algum problema na cozinha, algum incêndio na cozinha, nem todas as bombas de todos os ambientes serão ligadas, apenas a bomba da cozinha. A seguir é mostrado um diagrama onde é possível ver melhor a instalação do sistema. As linhas vermelhas representam as mangueiras presas no teto. Notem que as mangueiras foram postas na parte central de cada cômodo para que houvesse a melhor distribuição de água possível no ambiente. O círculo vermelho representa o reservatório de água. Como já mencionado, é necessário que haja um reservatório para que o sistema possa funcionar de forma plena. Os círculos azuis representam justamente as bombinhas de cada sistema. Notem que há uma bombinha específica para cada um dos sistemas, ou melhor, para cada um dos cômodos. Um para o quarto, uma para a sala e outra para a cozinha. O retângulo azul representa justamente o Arduino. O mesmo deverá ser ligado próximo a uma tomada, ou melhor, ligado diretamente a uma tomada, assim como as fontes de 12 volts. E por último, temos os círculos verdes. Esses representam os sensores de fumaça. Foi optado por escolher apenas um sensor de fumaça para cada cômodo e que o mesmo ficasse na parte central de cada um desses cômodos, de forma a maximizar a leitura dos dados. E também para que, como os cômodos são pequenos, um apartamento com 3 cômodos somente não é muito grande, apenas um sensor
é o suficiente. Claro, poderia colocar mais, 2, 4 para aumentar precisão, mas apenas um sensor por cômodo já se mostrou suficiente para essa situação. Dando continuidade, uma vez que a nossa proposta é desenvolver um sistema de prevenção contra incêndios de forma mais econômica, vamos discutir o quanto é possível economizar entre um sistema rigoroso que segue normas e recomendações e a nossa proposta que é um pouco mais despretensiosa. Bom, falando sobre a precificação, o sistema de prevenção contra incêndio é função de algumas variáveis que, que vão dizer o preço para implementar o mesmo. Por exemplo, depende da área do imóvel, depende da altura e da atividade que é exercida nesse imóvel. Por exemplo, vamos comparar dois cenários. Um galpão destinado a artefatos de cimento de 2.000 metros quadrados e uma casa noturna de 1.000 metros quadrados. Qual teria o maior valor para implementar um sistema de prevenção contra incêndio? Seria a minha casa noturna, porque embora tenha a metade da área do galpão, em uma casa noturna desse porte, em média, recebe a presença de 1.000 a 3.000 pessoas. Então a gente vê que é necessário uma logística maior para a implementação do sistema, devido à quantidade de pessoas e não só a área em si. Mas para termos um padrão, vamos considerar um imóvel de 100 metros quadrados, e a partir das nossas pesquisas, a gente vê que os custos se iniciam de R$ 1.500 para implementar um projeto de sistema de proteção. E esse valor, ele é função também de o próprio preço dos equipamentos que serão utilizados, como o capital intelectual, né? Que é o preço agregado por construir esse projeto, e assim a gente consegue ter o valor. O que não é o nosso caso. Nosso caso considera apenas o valor dos materiais utilizados e não o capital intelectual, os nossos estudos para desenvolver. Então, comparando com um imóvel de mesma área, apenas usando o Arduino e os demais componentes que já foram citados anteriormente, a gente utilizaria R$ 610 para conseguir cobrir a área do imóvel. E isso é uma redução de quase 60% nos gastos para esse projeto preventivo de incêndio. Então a gente, deixando claro, nosso projeto ele não é capaz de suprir completamente tudo que um sistema de prevenção contra incêndio propõe, mas isso não tira mérito ou desmerece a nossa iniciativa, uma vez que, pelo seu preço, ele é capaz de ser implementado com mais facilidade, né? Fica um pouco mais acessível e isso pode estar mitigando custos de um possível incêndio ou até mesmo evitar com que um incêndio se inicie. E a nossa ideia também ainda tem muito potencial para ser lapidada e aperfeiçoada com conhecimentos de outras áreas, que a gente pode não ter a noção no momento em que esse trabalho está sendo construído, mas no futuro a gente possa ter contato e é possível aperfeiçoar ainda mais e com um baixo custo se comparado ao que comercialmente, seguindo normas e tudo mais, é possível proporcionar.